1327, altera a remuneração de servidores públicos, estabelece opção por novas regras de incorporação, de gratificação de desempenho, aposentadorias e pensões, altera os requisitos de acesso a cargos públicos, reestrutura cargos e carreiras, dispõe sobre honorários advocatícios, de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações e da outras providências. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das carreiras de gestão governamental. Artigo 1º. O anexo 4 da Lei 11.890 passa a vigorar na forma do anexo 1 desta lei. Capítulo 2 do Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA. Artigo 2º. Os anexos 20, 21 e 22 da Lei 11.890 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 2, 3 e 4 desta lei. Capítulo 3 do cargo de técnico de planejamento, P1501, do grupo P 1500. Artigo 3º. Os anexos 23 e 24 da Lei 11.890 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 5 e 6 desta lei. Capítulo 4 do adicional por plantão hospitalar e da gratificação específica de produção de radioisótopos e radiofármacos. Artigo 4º. Os anexos 158 e 166 da Lei 11.907 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 7 e 8 desta lei. Capítulo 5 dos cargos de médico. Artigo 5. O anexo 45 da Lei 12.702 passa a vigorar na forma do anexo 9 desta lei. Capítulo 6 da carreira de finanças e controle. Artigo 6º. Os cargos de analista de finanças e controle e de técnico de finanças e controle, integrantes da carreira de finanças e controle de que trata o Decreto-Lei 2.346 e a Lei 9.625 e a Lei 11.890 passam a denominar-se, respectivamente, Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle. Artigo 7º. A Lei 9.625 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, inciso 2, da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Artigo 11. A investidura nos cargos de especialista em políticas públicas e gestão governamental, de analista de orçamento e de técnico de planejamento e pesquisa do IPEA depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação. Artigo 11-A. A investidura nos cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle, de Técnico Federal de Finanças e Controle, integrantes da carreira de Finanças e Controle, depende da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, e dar-se-á na classe A, padrão 1. Parágrafo 2º. O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á, inciso 1, em etapa única, para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle. Inciso 2, em duas etapas,
para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, ambas de caráter eliminatório e classificatório, compreendendo a primeira o exame de conhecimentos específicos e a segunda o curso de formação. Artigo 22. São atribuições do ocupante do cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle o planejamento, a supervisão, a coordenação, a orientação e a execução. Inciso 1. No âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, das atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, da análise da qualidade do gasto público e da avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumento a auditoria e a fiscalização. Inciso 2. No âmbito do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, das atividades de registro, tratamento, controle e acompanhamento das operações patrimoniais e contábeis relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis do setor público nacional. Inciso 3. Do âmbito do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, das atividades de programação financeira da União, da administração de direitos e haveres, de garantias e de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, da orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira e do monitoramento das finanças dos entes federativos. Inciso 4. No âmbito do órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, das atividades relacionadas à prevenção e apuração de irregularidades na esfera do Poder Executivo Federal. Inciso 5. Das atividades de gestão das dívidas públicas, mobiliária e contratual, interna e externa, de responsabilidade direta e indireta do Tesouro Nacional. Inciso 6. Das atividades relacionadas à análise e à disseminação de estatísticas fiscais, da gestão do patrimônio de fundos e programas sociais e das diretrizes de política fiscal do Governo Federal. Inciso 7. Das atividades de monitoramento das finanças dos entes federativos, do controle das transferências financeiras constitucionais e da consolidação das contas dos entes da Federação. Inciso 8. Das atividades de transparência pública e de ouvidoria no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Inciso 9. De outras atividades necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao funcionamento do Ministério da Fazenda e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Artigo 22-A. São atribuições do ocupante do cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle no âmbito das atividades previstas no artigo 22. Inciso 1. Prestar apoio técnico e administrativo, visando ao funcionamento do órgão. Inciso 2. Registrar, consultar, extrair, organizar e consolidar dados e informações nos sistemas corporativos, sob responsabilidade do órgão. Inciso 3. Auxiliar a execução de atividades de auditoria, de fiscalização, de correição, de ouvidoria, de transparência pública, de administração financeira, orçamentária, patrimonial e contábil, e de elaboração da programação financeira. Inciso 9. Subsidiar a formulação de diretrizes da administração financeira, orçamentária, patrimonial, contábil, de correição e de auditoria. Inciso 5. Participar das etapas de coleta
e de tratamento primário dos elementos necessários à execução, ao acompanhamento e ao processamento de dados referentes aos trabalhos contábeis, de auditoria, de programação orçamentário financeira e de correição do setor público. Inciso 6. Executar outras atividades necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao funcionamento do Ministério da Fazenda, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, do Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 8. Os anexos 15, 15A, 15B, 15C da Lei 11.355 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 10, 11, 12 e 13 desta lei. Capítulo 8. Das carreiras de agente federal de execução penal, de especialista federal em assistência à execução penal e de técnico federal de apoio à execução penal. Artigo 9. Os anexos 85, 86, 87, 88, 89, 90 da Lei 11.907 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 14, 15, 16, 17, 18 e 19 desta lei. Artigo 10. O cargo de agente penitenciário federal, integrante da carreira de agente penitenciário federal, de que trata a Lei 10.693, passa a denominar-se agente federal de execução penal, integrante da carreira de agente federal de execução penal. Artigo 11. O cargo de especialista em assistência penitenciária, integrante da carreira de especialista em assistência penitenciária, e o cargo de técnico de apoio de assistência penitenciária, integrante da carreira de técnico de apoio à assistência penitenciária, de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 117 da Lei 11.907, passam a denominar-se, respectivamente, especialista federal em assistência à execução penal, integral da carreira de especialista federal em assistência à execução penal e técnico federal de apoio à execução penal, integrante da carreira de técnico federal de apoio à execução penal. Artigo 12. O artigo 2º da Lei 10.693 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Compete aos ocupantes do cargo de agente federal de execução penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e das atividades de natureza técnica, administrativa, de apoio a elas relacionadas. Artigo 13. A Lei 11.907 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 123. Compete aos ocupantes do cargo de agente federal de execução penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento federais integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Cidadania e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas. Artigo 124-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, o cargo de agente federal de execução penal, integrante da carreira de agente federal de execução penal, fica estruturado em classes e padrões na forma do anexo 86. Artigo 125. Parágrafo 2º. Os servidores integrantes da carreira de agente federal de execução penal
serão enquadrados a partir de 1º de janeiro de 2017 na tabela de vencimento básico, constante do anexo a que se refere o caput deste artigo, de acordo com a posição relativa na tabela de correlação, constante no anexo 88 desta lei. Parágrafo 3º. O enquadramento e a mudança de denominação do cargo a que se refere este artigo não representam, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares. Parágrafo 4º. Os efeitos decorrentes do enquadramento de que trata o caput aplicar-se-ão ao posicionamento dos aposentados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias da carreira de agente federal de execução penal, a partir de 1º de janeiro de 2017, nos casos em que a aposentadoria ou a instituição da pensão tenha ocorrido com fundamento nos artigos 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47. Parágrafo 5º. O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas de que trata o parágrafo 4º na tabela de vencimento básico, constante do anexo a que se refere o caput, será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data de aposentadoria ou na data em que se originou a pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Artigo 27. A partir de 1º de janeiro de 2017, a promoção às classes de cargo de agente federal de execução penal, de que trata o artigo 122 desta lei, observará os seguintes requisitos. Inciso 1. Para a segunda classe, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 60 horas, a qualificação profissional com experiência mínima de 3 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Inciso 2. Para a primeira classe, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 80 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 7 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Inciso 3. Para a classe especial, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 120 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 11 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Inciso 4. Para a classe especial sênior, possuir certificado de conclusão de curso de especialização ou de curso de formação específica equivalente, de no mínimo 180 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 15 anos, ambos no campo específico de atuação do cargo. Capítulo 9. Do Plano de Carreiras e Cargos da Superintendência de Seguros Privados. Artigo 14. Os anexos 9, 10, 10A e 12 da Lei 11.890 passam a vigorar na forma dos anexos 20, 21, 22 e 23 desta lei. Artigo 15. A Lei 11.890 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 34. Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2017, o cargo de nível intermediário de agente executivo fica reorganizado na carreira de agente executivo da SUSEP. Artigo 35. Parágrafo 4º. A partir de 1º de janeiro de 2017, os cargos ocupados de agente executivo do quadro de pessoal da SUSEP, cuja investidura tenha observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988 e, se posterior a esta data, tenha decorrido de aprovação em concurso público,
bem como os cargos vagos e os demais cargos, à medida que vagarem, passam a integrar a carreira de que trata o parágrafo único do artigo 34 desta lei. Parágrafo 5º. O enquadramento a que se refere o parágrafo 4º não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares. Parágrafo 6º. Os efeitos decorrentes do enquadramento a que se refere o parágrafo 4º aplicar-se-ão ao posicionamento dos aposentados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias da carreira de agente executivo, nos casos em que a aposentadoria ou a instituição da pensão tenha ocorrido com fundamento nos artigos 3º, 6º ou 6A da Emenda Constitucional nº 41 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47. Parágrafo 7º. O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas a que se refere o parágrafo 6º da tabela de subsídios da carreira do agente executivo será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data de aposentadoria ou na data em que se originou a pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Artigo 51-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, os titulares dos cargos integrantes da carreira de agente executivo passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Parágrafo 1º. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput são os fixados no anexo 10A desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2017, estarão compreendidas no subsídio e não serão mais devidas aos titulares de cargos de carreira de agente executivo as seguintes espécies remuneratórias. Inciso 1. Vencimento básico. Inciso 2. Gratificação de desempenho de atividade específica da SUSEP, de que trata o artigo 55 desta lei. Artigo 51b. Aplica-se o disposto nos artigos 48 a 50, em relação à percepção do subsídio pelos integrantes da carreira de agente executivo da SUSEP. Artigo 51c. A aplicação do disposto nos artigos 51A e 51b aos servidores ativos, bem como aos inativos e aos pensionistas, referidos no parágrafo 6º do artigo 35, não poderá implicar redução de remuneração, de provento e de pensão. Parágrafo único. Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão eventual, diferença será paga aos servidores integrantes da carreira de agente executivo a título de parcela complementar de subsídio de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção, da reorganização ou da reestruturação do cargo e da carreira, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, ou da implantação dos valores constantes do anexo 10A desta lei. Capítulo 10. Do plano de carreiras e cargos de comissão de valores mobiliários. Artigo 16. Os anexos 14, 15, 15A, 17 da Lei 11.890 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 24, 25, 26 e 27. Artigo 17. A Lei
número 11.890, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 67. Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2017, o cargo de nível intermediário de agente executivo fica reorganizado na carreira de agente executivo da CVM. Artigo 68. Parágrafo 4º. A partir de 1º de janeiro de 2017, os cargos ocupados de agente executivo do quadro de pessoal da CVM, cuja investidura tenha observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988, e se posterior a esta data tenha decorrido de aprovação em concurso público, bem como os cargos vagos e os demais cargos, à medida que vagarem, passam a integrar a carreira de que trata o parágrafo único do artigo 67. Parágrafo 5º. O enquadramento a que se refere o parágrafo 4º não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares. Parágrafo 6º. Os efeitos decorrentes do enquadramento a que se refere o parágrafo 4º aplicar-se-ão ao posicionamento dos aposentados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias da carreira de agente executivo, nos casos em que a aposentadoria ou a instituição da pensão tenha ocorrido, com fundamento nos artigos 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47. Parágrafo 7º. O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas a que se refere o parágrafo 6º na tabela de subsídios da carreira de agente executivo será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data de aposentadoria ou na data em que se originou a pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Artigo 86-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, os titulares dos cargos integrantes da carreira de agente executivo passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Parágrafo 1º. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo são os fixados no anexo 15-A desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2017, estarão compreendidas no subsídio e não serão mais devidas aos titulares dos cargos da carreira de agente executivo as seguintes espécies remuneratórias. Inciso 1. Vencimento básico. Inciso 2. Gratificação de desempenho de atividades específicas da CVM, de que trata o inciso 1 do artigo 90 desta lei. Artigo 86-B. Aplica-se o disposto nos artigos 83 a 85 em relação à percepção do subsídio pelos integrantes da carreira de agente executivo da CVM. Artigo 86-C. Aplicação do disposto no artigo 86-A e 86-B aos servidores ativos, bem como aos inativos e aos pensionistas referidos no parágrafo 6º do artigo 68, não poderá implicar redução de remuneração, de provento e de pensão. Parágrafo único. Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão eventual, diferença será paga aos servidores integrantes da carreira de agente executivo, a título de parcela complementar de subsídio de natureza provisória,
que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo, por progressão ou promoção, da reorganização ou da reestruturação do cargo e da carreira, da concessão de reajustes ou vantagem de qualquer natureza ou da implantação dos valores constantes do anexo 15A desta lei. Capítulo 11 do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal. Artigo 18. Os anexos 2, 4 e 5 da Lei 10.682 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 28, 29 e 30 desta lei. Capítulo 12. Da carreira de especialista do Banco Central do Brasil. Artigo 19. O anexo 2A da Lei 9.650 passa a vigorar na forma do anexo 31 desta lei. Artigo 20. A Lei 9.650 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º, parágrafo 1º. O concurso público a que se refere o caput deste artigo realizar-se-á, inciso 1, em etapa única para o cargo de técnico do Banco Central do Brasil. Inciso 2, em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a primeira o exame de conhecimentos específicos e a segunda o curso de formação para o cargo de analista do Banco Central do Brasil. Inciso 3, na forma estabelecida em ato do Advogado-Geral da União, observada a legislação específica para o cargo de Procurador do Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Para os cargos de analista do Banco Central do Brasil e de Procurador do Banco Central do Brasil, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório. Parágrafo 4º. Para o ingresso no cargo de técnico do Banco Central do Brasil, na área de especialização voltada à execução e à supervisão das atividades de segurança institucional do Banco Central do Brasil, especialmente no que se refere aos serviços do meio circulante e à proteção de autoridades internas do Banco Central do Brasil, haverá prova de aptidão física e avaliação psicológica. Parágrafo 5. O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, observada as diretrizes do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Capítulo 13. Do Plano de Carreiras e Cargos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Artigo 21. Os anexos 2 e 3 da Lei 12.154, de 23 de dezembro de 2009, passam a vigorar na forma dos anexos 32 e 33 desta lei. 14. Da gratificação de desempenho. Artigo 22. É facultado aos servidores, aos aposentados e aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos artigos 3, 6 ou 6A da Emenda Constitucional nº 41 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, optar pela incorporação de gratificação de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos dos artigos 23 e 24 desta lei, relativamente aos seguintes cargos, planos e carreiras. Inciso 1. Técnico de Planejamento P1501 do Grupo P1500, de que trata a Lei nº 11.890. Inciso 2. Plano de Carreiras e Cargos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, de que trata a Lei 12.154. Inciso 3. Agente Federal de Execução Penal, especialista federal em assistência à execução penal e técnico federal de apoio à execução penal, de que trata esta lei. Inciso 4. Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal,
de que trata a Lei 10.682. Parágrafo único. A opção de que trata o caput somente poderá ser exercida se o servidor tiver percebido gratificação de desempenho por, no mínimo, 60 meses antes da data de aposentadoria ou de instituição da pensão. Artigo 23. Os servidores de que trata o artigo 22 podem optar, em caráter irretratável, pela incorporação de gratificação de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos seguintes termos: inciso 1. A partir de 1º de janeiro de 2017, 67% do valor referente à média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos 60 meses de atividade. Inciso 2. A partir de 1º de janeiro de 2018, 84% do valor referente à média dos pontos da gratificação de desempenho recebido nos últimos 60 meses de atividade. Inciso 3. A partir de 1º de janeiro de 2019, o valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos 60 meses de atividade. Parágrafo 1º. Para fins de cálculo do valor devido, o percentual da média dos pontos de que tratam os incisos 1 a 3 do caput será aplicado sobre o valor do ponto correspondente ao posicionamento do servidor na tabela remuneratória na data de aposentadoria ou de instituição da pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Parágrafo 2º. A opção de que trata o caput deverá ser formalizada no momento do requerimento de aposentadoria ou em caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do requerimento de pensão. Parágrafo 3º. O termo de opção assinado pelo servidor no momento do requerimento de aposentadoria condiciona a pensão que vier a ser instituída. Parágrafo 4º. Em caso de falecimento do servidor em atividade, o termo de acordo firmado por um pensionista condiciona os demais, ressalvada a possibilidade de os demais pensionistas manifestarem rejeição a qualquer momento ao termo firmado. Parágrafo 5º. Eventual diferença entre o valor que o servidor ou o pensionista receberia antes da opção e o valor decorrente da aplicação das regras dos incisos 1 e 2 do caput será paga a título de parcela complementar de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes. Artigo 24. Para as aposentadorias e pensões já instituídas na data de entrada em vigor desta lei, o prazo para a opção em caráter irretratável pela incorporação de gratificação de desempenho aos proventos nos termos dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 é da data de entrada em vigor desta lei até 31 de outubro de 2018. Parágrafo 1º. O termo de opção assinado pelo aposentado condiciona a pensão que vier a ser instituída. Parágrafo 2º. Na hipótese de haver mais de um pensionista de um mesmo instituidor, aplica-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 23. Parágrafo 3º. Eventual diferença entre o valor que o aposentado ou o pensionista recebia antes da opção e o valor decorrente da aplicação das regras dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 23 será paga a título de parcela complementar de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes. Artigo 25. Para fins do disposto no parágrafo 5º do artigo 23 e no parágrafo 3º do artigo 24, será considerado o valor do ponto vigente
a partir de 1º de janeiro de 2017. Artigo 26. A opção de que tratam os artigos 23 e 24 somente será válida com assinatura de termo de opção na forma do anexo 34 desta lei, que incluirá a expressa concordância do servidor, do aposentado ou do pensionista, com, inciso 1, a forma, os prazos e os percentuais definidos nos artigos 23 e 24. Inciso 2. A renúncia à forma de cálculo de incorporação da gratificação de desempenho, reconhecida por decisão administrativa ou judicial, inclusive transitada em julgado. Inciso 3. A renúncia ao direito de pleitear, por via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho, incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão, salvo em caso de comprovado erro material. Parágrafo único. Na hipótese de pagamento em duplicidade de valores referentes à gratificação de desempenho prevista nesta lei, fica o ente público autorizado a reaver administrativamente, por meio de desconto direto nos proventos, a importância paga maior. Carreiras jurídicas. Artigo 27. Este capítulo dispõe sobre o valor do subsídio ou recebimento de honorários advocatícios, de sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos. Inciso 1. De advogado da União. Inciso 2. De procurador da Fazenda Nacional. Inciso 3. De procurador federal. Inciso 4. De procurador do Banco Central do Brasil. Inciso 5. Dos quadros suplementares em extinção previstos no artigo 46 da Medida Provisória 2229 de 43. Artigo 28. O subsídio dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo é o constante do anexo 35 desta lei. Artigo 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo. Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. Artigo 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem, inciso 1, o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais e quem forem parte à União, as autarquias e as fundações públicas federais. Inciso 2. Até 75% do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 1025. Inciso 2. O total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37-A da Lei 10.522. Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do caput será realizado por meio de documentos de arrecadações fiscais, arrecadações oficiais. Artigo 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções. Inciso 1. Para os ativos, 50% de uma cota parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 pontos percentuais após completar cada um dos 2 anos seguintes. Inciso 2. Para os inativos, 100% de uma cota parte durante o primeiro ano de aposentadoria,
decrescente à proporção de 7 pontos percentuais a cada um dos 9 anos seguintes, mantendo-se percentual fixo até a permanente até a data de cessação da aposentadoria. Parágrafo 1º. O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos cargos de que trata este capítulo, desde que não haja quebra de continuidade com a mudança de cargo. Parágrafo 3º. Não entrarão no rateio dos honorários. Inciso 1. Pensionistas. Inciso 2. Aqueles em licença para tratar de interesses particulares. Inciso 3. Aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Inciso 4. Aqueles em licença para atividade política. Inciso 5. Aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo. Inciso 6. Aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Artigo 32. Os honorários não integrarão a base de cálculo compulsória ou facultativa da contribuição previdenciária. Artigo 33. É criado o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, vinculado à Advocacia Geral da União, composto por um representante de cada uma das carreiras mencionadas nos incisos 1 a 4 do artigo 27. Parágrafo 1º. Cada conselheiro terá um suplente. Parágrafo 2º. Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos pelos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A eleição de que trata o parágrafo 2º será promovida pelo Advogado-Geral da União no prazo de 45 dias, contado da entrada em vigor desta lei. Parágrafo 4º. A participação do CCH será considerada serviço público relevante e não será remunerada. Artigo 34. Compete ao CCH, inciso 1, editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores de que trata o artigo 30. Inciso 2. Fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios conforme o disposto neste capítulo. Inciso 3. Adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discriminados no artigo 30 sejam creditados pontualmente. Inciso 4. Requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis as informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração ao crédito dos valores referidos no artigo 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários. Inciso 5. Contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere este capítulo. Inciso 6. Editar seu regimento interno. Parágrafo 1º. O CCH terá prazo de 30 dias para editar seu regimento interno e as normas referidas no inciso 1 do caput, a contar da instalação do Conselho. Parágrafo 2º. O CCH reunir-se-á ordinária e extraordinariamente na forma de seu regimento interno e deliberará por maioria de seus membros, tendo seu presidente o voto de qualidade. Parágrafo 3º. O presidente do CCH será eleito por seus membros na primeira reunião. Parágrafo 4º. O CCH deliberará por meio de resolução quando se tratar de ato de natureza normativa. Parágrafo 5º. A Advocacia Geral da União, o Ministério da Fazenda, as autarquias e as fundações públicas prestarão ao CCH o auxílio técnico necessário para a apuração, o recolhimento e o crédito dos valores discriminados no artigo 30. Parágrafo 6º. Incumbe
a Advocacia Geral da União prestar apoio administrativo ao CCHA. Parágrafo 7º. Os valores correspondentes ao imposto sobre a renda, devido em razão do recebimento dos honorários, serão retidos pela instituição financeira, a que se refere o inciso 5 do caput. Artigo 35. Os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotarão as providências necessárias para viabilizar o crédito dos valores discriminados, no artigo 30, diretamente na instituição financeira mencionada, no inciso 5 do caput do artigo 34, sem necessidade de transitar pela cota única do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Enquanto o disposto no caput não for operacionalmente viável, os honorários serão creditados na instituição financeira mencionada, no inciso 5 do caput do artigo 34. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º, o total do produto dos honorários advocatícios será objeto de apuração e consolidação mensal e será acreditado pela Administração Pública Federal até o 15º dia do mês subsequente, nos termos de acordo de cooperação técnica a ser firmado entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Fazenda. O CCHA apresentará ao Advogado-Geral da União, em até 30 dias a contar da edição de seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que se refere o inciso 2 do artigo 30, respeitadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. A parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União, que comporá os honorários advocatícios, será definida em percentual de até 75% do total apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito. Inciso 2º. Serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para a aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e extrajudicial, da Advocacia Geral da União e de seus órgãos vinculados. Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada por portaria conjunta do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Artigo 37. Respeitadas as atribuições próprias de cada um dos cargos de que trata este capítulo, compete a seus ocupantes. Inciso 1. Apresentar nos processos petições e manifestações em geral. Inciso 2. Exarar pareceres, notas, informações, cotas e despachos. Inciso 3. Interpretar as decisões judiciais, especificando a força executória do julgado e fixando para o respectivo órgão ou entidade pública os parâmetros para cumprimento da decisão. Inciso 4. Participar de audiências e sessões de julgamentos, proferindo sustentação oral sempre que necessário. Inciso 5. Despachar com autoridades judiciais e administrativas assuntos de interesse da União, suas autarquias e fundações públicas. Inciso 6. Analisar a possibilidade de deferimento de parcelamentos e encaminhar a protesto os créditos cuja titularidade seja da União e de suas autarquias e fundações públicas. Inciso 7. Promover a análise de precatórios e de requisição de pequeno valor antes de seus pagamentos. Inciso 8. Propor, celebrar e analisar o cabimento de acordos e de transações judiciais e extrajudiciais, nas hipóteses previstas em lei. Inciso 9. Manifestar-se quanto à legalidade e à constitucionalidade de minutas de atos normativos.
Inciso 10. Realizar estudos para aprofundamento de questões jurídicas ou para fins de uniformização de entendimentos. Inciso 11. Participar de reuniões de trabalho sempre que convocados. Inciso 12. Requisitar elementos de fato e de direito e informações necessárias à defesa judicial ou extrajudicial dos direitos ou dos interesses da União, de suas autarquias e de suas fundações. Inciso 13. Comunicar-se com outros órgãos e entidades pelos meios necessários ao atendimento de demandas jurídicas. Inciso 14. Atender cidadãos, advogados em audiência, para tratar de processos sob sua responsabilidade. Inciso 15. Atuar em procedimento de mediação nos termos da Lei nº 13.140. Inciso 16. Instaurar procedimentos prévios para verificação de responsabilidade de terceiros em relação a danos ao erário, para fins de futura cobrança judicial ou extrajudicial. Inciso 17. Atuar na defesa de dirigentes e de servidores da União, de suas autarquias e de suas fundações públicas, quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições institucionais e nos limites da legalidade, havendo solicitação do interessado. Inciso 18. Definir os parâmetros para elaboração de cálculos, com todas as orientações necessárias para fins de análise técnica da unidade de cálculos e perícias competente. Inciso 19. Utilizar os sistemas eletrônicos existentes e atualizar as informações sobre sua produção jurídica e demais atividades. Inciso 20. Analisar previamente a pauta de julgamento dos órgãos do Poder Judiciário com o intuito de verificar a conveniência de distribuição de memoriais de julgamento e a realização de sustentação oral. Inciso 21. Conferir acompanhamento prioritário ou especial aos processos classificados como relevantes ou estratégicos. Inciso 22. Desenvolver outras atividades relacionadas ao exercício de suas atribuições institucionais. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições, os ocupantes dos cargos de que trata este capítulo buscarão garantir a segurança jurídica das ações governamentais e das políticas públicas do Estado, zelando pelo interesse público e respeitando a uniformidade institucional da atuação. Parágrafo 2º. O advogado-geral da União poderá editar ato para disciplinar o disposto no caput. Artigo 38. São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo, sem prejuízo daquelas previstas em outras normas. Inciso 1. Receber intimação pessoalmente, mediante carga ou remessa dos autos, em qualquer processo e grau de jurisdição, nos feitos em que tiver que oficiar, admitido o encaminhamento eletrônico na forma da lei. Inciso 2. Requisitar às autoridades de segurança auxílio para sua própria proteção e para a proteção de testemunhas, de patrimônio e de instalações federais, no exercício de suas funções, sempre que caracterizada ameaça, na forma estabelecida em portaria do Advogado-Geral da União. Inciso 3. Não ser preso ou responsabilizado pelo descumprimento de determinação judicial no exercício de suas funções. Inciso 4. Somente ser preso ou detido por ordem escrita do juízo criminal competente ou em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade policial lavrará o auto respectivo e fará imediata comunicação ao juízo competente e ao advogado-geral da União, sob
pena de nulidade. Inciso 5. Ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito à privacidade e ser recolhido em dependência separada em estabelecimento de cumprimento de pena após sentença condenatória transitada em julgado. Inciso 6. Ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados, com o magistrado ou a autoridade competente. Inciso 7. Ter o mesmo tratamento protocolar reservado aos magistrados e aos demais titulares dos cargos das funções essenciais da Justiça. Inciso 8. Ter ingresso e trânsito livres em razão de serviço em qualquer recinto ou órgão público, sendo-lhe exigida somente a apresentação da carteira de identidade funcional. Inciso 9. Usar as insígnias privativas do cargo. Parágrafo 1º. No curso de investigação policial, quando houver indício de prática de infração penal pelos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo, a autoridade policial, civil ou militar comunicará imediatamente o fato ao Advogado-Geral da União. Parágrafo 2º. No exercício de suas funções, os ocupantes dos cargos de que trata este capítulo não serão responsabilizados, exceto pelos respectivos órgãos correcionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. Parágrafo 3º. A apuração de falta disciplinar dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo compete exclusivamente aos respectivos órgãos correcionais ou disciplinares. Parágrafo 4º. Respeitadas as atribuições de cada um dos cargos mencionados neste capítulo, a advocacia institucional pode ser exercida em processo judicial ou administrativo em qualquer localidade ou unidade da Federação, observada a designação pela autoridade competente. Parágrafo 5º. A carteira de identidade funcional dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo é válida como documento de identidade para todos os fins legais e tem fé pública em todo o território nacional. Artigo 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União, diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este capítulo, no valor referente a uma cota parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50%, e para as demais verbas descritas no artigo 30 desta lei, será considerado o percentual de 100%. 40. O artigo 38 da Lei 13.140 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38. Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta a competência do Advogado-Geral da União, prevista nos incisos 6, 10, 11 do artigo 4º da Lei Complementar nº 73 e na Lei 9.469. Capítulo 16. Disposições finais. Artigo 41. A Lei 11.890 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 154. Inciso 4. Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle da carreira de Finanças e Controle. Inciso 8. Analista técnico e agente executivo da SUSEP, das carreiras de analista técnico da SUSEP e de agente executivo da SUSEP, respectivamente. Inciso 9. Analista da CVM e agente executivo das carreiras de analista da CVM e de agente executivo da CVM, respectivamente. Artigo 157. Parágrafo 5. Os limites estabelecidos nas alíneas A e D do inciso 2 do caput
poderão ser aumentados até 31 de agosto de 2020 para 60% e para 25%, respectivamente, no caso dos cargos de agente executivo da CVM e de agente executivo da SUSEP, visando a permitir maior alocação de vagas nas classes iniciais e o ajuste gradual do quadro de distribuição de cargos por classe existentes em 31 de dezembro de 2015. Artigo 43. Revogam-se os seguintes dispositivos do Decreto-Lei 2346. Inciso 1, artigo 4º. Inciso 2, artigo 5º. Inciso 4, artigo 7º. Artigo 44. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2016 ou a partir da data de sua publicação, se posterior, nas hipóteses em que não estiver especificada outra data no corpo desta lei ou em seus anexos.